Sabe aquele recheio prático que não vai deixar você presa no fogão, sentindo aquelas bolhas quentes? É esse daqui. É um recheio muito simples de fazer e você pode utilizar essa base para fazer vários outros sabores. Este aqui em especial eu fiz de coco para poder rechear um lace cake de prestígio. Eu garanto que você vai gostar muito desse recheio. Então já deixa o like aí, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e ativa os sininhos para as notificações, tá bom? Vamos lá! Eu já separei aqui 300 gramas de leite condensado e coloquei também uma colher bem rasa de leite em pó. Pessoal, quem não tem problema de usar farinha de trigo, também pode colocar 8 gramas de farinha de trigo, tá bom? Chega no ponto mais rápido com a farinha de trigo, mas nesse caso aqui eu vou usar o leite em pó, porque como é um recheio de coco, o coco já vai deixar ele um pouco mais grosso. Em seguida, eu vou adicionar 400 gramas de creme de leite e vou misturar bem. E agora nossa fonte de calor vai ser o micro-ondas. A primeira vez vai ser 3 minutos e as próximas vezes vai ser 1 minuto e meio. Se você dobrar a receita, você também dobra o tempo e também a vasilha, viu? A vasilha tem que ser bem grande porque o recheio vai subir. Gente, eu confesso a vocês que essa não é uma receita que é mais rápida do que fazer no fogão. É praticamente o mesmo tempo que você levaria para fazer no fogão. Porém, tem a vantagem de que você não vai ficar se queimando, você não vai ficar presa ou preso no fogão, né? Eu tenho um filho pequeno e quando eu vou fazer recheio, sempre ele me pede alguma coisa, sempre eu tenho que parar para ir olhar ele. E aí, no micro-ondas, eu tenho mais essa liberdade. Fora que não cansa os braços, né? Porque mexer recheio é cansativo. Voltando aqui para a receita, vocês perceberam que a cada vez que eu tiro o recheio do micro-ondas, ele está um pouco mais grosso. Então, você que vai escolher o ponto que você quer. Quanto mais grosso você quer, mais tempo vai levar. Então, vocês vão perceber que no final ele vai estar um pouco mais grosso. Uma informação importante é que sempre que você tirar do micro-ondas, você vai mexer para poder evitar que queime embaixo. Então, assim que você tirar, você vai mexer e depois vai colocar novamente no micro-ondas até chegar no ponto desejado. Para finalizar o meu recheio, eu vou saborizar ele com o coco ralado. E aí eu vou adicionar 6 colheres de sopa. O total de vezes que eu precisei levar ele ao micro-ondas foi de 8 vezes. Mas isso depende muito da potência do seu micro-ondas. O meu é aquele bem fraquinho, então talvez o seu seja mais rápido. Mas também você precisa ter ainda mais cuidado para não vazar o recheio. Então, se atente à vasilha. Ela precisa ser grande para poder não vazar o seu recheio. E o ponto do meu, eu escolhi esse daqui. Então, ele foi 8 vezes no micro-ondas. E eu vou deixar descansando
para poder depois rechear os lace cake de chocolate, que eu também vou ensinar no canal. Se vocês estão assistindo depois do dia que eu postei esse vídeo do recheio, eu já vou ter colocado o card aqui. Então, podem ir lá assistir para vocês verem a receita de um bolo de chocolate bem fofinho, bem simples de fazer e que dá em uma forma exata para as lace cake. Então, gente, eu vou deixar descansando esse recheio aqui com um saquinho bem grudadinho nele para não criar película, tá bom? E vou raspar bastante porque o ingrediente tá caro, né, minha irmã, meu irmão? E aí, gente, valeu a pena ficar até aqui? Vocês gostaram do resultado? Tentem aí na casa de vocês. Se vocês quiserem, testem também com a farinha de trigo, porque o resultado ainda é melhor, viu? Eu sei, gente, que tem uma treta em relação à farinha de trigo em recheio, mas nesse caso aqui, gente, é tão pouquinho, que vocês vão ver que não faz diferença nenhuma no paladar. É só mesmo como um espessante para poder deixar o recheio um pouquinho mais firme. Só isso. O sabor não muda, viu? E você nem vai perceber que tem farinha de trigo. Eu confesso que eu também não utilizo muito a farinha de trigo no recheio. Apenas nesse caso aqui, quando eu faço no micro-ondas, que é para lace cake. Eu usava muito também quando eu fazia bolo no pote, já faz muito tempo isso. Recheios de trufas também. Eu não utilizo farinha de trigo quando eu vou fazer recheios para bolos de aniversário. Mas fica ao seu critério, viu? Vocês vão decidir se vocês querem usar farinha de trigo, se vocês querem usar o leite em pó. Aí fica ao seu critério. Só testem aí que vocês vão amar a praticidade. Um beijão, gente, e até o próximo vídeo.